Meus irmãos, hoje pela manhã nós lemos a palavra de Deus no livro de Apocalipse e fomos inspirados pelo Senhor a pensar, né, naquele momento final em que uma grande multidão estará diante do trono do Senhor. Uma grande multidão vai estar diante do Senhor o adorando, né? E a importância de nós fazermos parte desse processo de levar pessoas até Cristo Jesus. Eu queria desafiar você que você pudesse estar ali. Foi gravada a mensagem, né? Está lá no Facebook. Se você puder dar uma olhadinha, uma mensagem importante que nós pregamos hoje pela manhã. Hoje à noite eu queria compartilhar um texto em Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18. É um texto que nós já lemos aqui uma outra oportunidade. Eu queria lê-lo novamente, porque creio que ele tem algo para nós nesse momento. Gênesis 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, senão o Edley já está projetando ali, né? E nós podemos fazer essa leitura juntos. Diz assim: Saul pôs Abrão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo que ele possuía, e Ló foi com ele. E Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que ele chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez ele tinha construído um altar. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam mais morar os dois juntos na mesma região, porque eles possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como um jardim do Senhor, uma terra do Egito. E isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão, partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram, e Abrão ficou na terra de Canaã. Mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar toda a sua descendência. Então percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde ele construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu queria conversar com você nessa noite sobre a importância de nós fazermos escolhas de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo que a nossa vida foi toda bagunçada, não é verdade? Eu não sei com relação a você, eu nunca vivi um momento como esse, como eu estou vivendo agora, onde todas as coisas
da minha vida tiveram que sofrer ajustes. Na sua também? Muitas áreas da minha vida, ou a maioria delas, tiveram que ser ajustadas. Muitas pessoas tiveram que ajustar seus trabalhos, não é verdade? Trabalhavam de um jeito e têm que trabalhar do outro, e alguns tiveram que mudar de trabalho. Outras pessoas tiveram que mudar a forma como lidam dentro de casa. A cada momento, nós fomos desafiados a viver circunstâncias novas, completamente diferentes. E isso, irmãos, circunstâncias novas e diferentes, elas sempre vão representar para nós grandes desafios. Sempre vão representar para nós grandes possibilidades de nós acertarmos e errarmos. Grandes possibilidades de sermos plenamente abençoados, ou então de nós colhermos frutos muito ruins de escolhas que fazemos. Nossas escolhas são, portanto, absolutamente importantes. Sempre foram e sempre serão. A qualidade das nossas escolhas sempre serão importantes na nossa vida. Mas em um momento em que nós estamos vivendo um cenário completamente diferente, é absolutamente importante estarmos atentos às questões que são apresentadas diante de nós, para que possamos tomar escolhas abençoadas para a nossa vida. Porque nesse momento nossa vida foi desorganizada. Muitos de nós estamos com as nossas emoções assim também desestabilizadas. Muitas coisas que da nossa vida estão fora de um eixo da normalidade antes da pandemia. Muitas coisas hoje estão exigindo de nós uma atenção muito especial. Por isso é muito importante para nós ficarmos muito atentos às oportunidades que são colocadas diante de nós, a cada momento. Porque surgem a cada momento diante de nós novas possibilidades e novas oportunidades. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre possibilidades, sobre oportunidades, sobre escolhas. Não sei se você conhece bem a história de Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus. Deus escolhe Abraão e faz dele um patriarca. Deus faz de Abraão um homem que vai ser o responsável pela descendência dos homens de Deus, uma grande nação. Faz isso quando Abraão nem imaginava que podia ter filhos. Sua esposa estéril, Deus faz uma promessa a ele e diz que ele será pai de uma grande nação. Primeira coisa que Deus fala a Abraão, quando ele vai dar a Abraão essa missão, essa tarefa de ser pai de uma grande nação, é dizer: sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu indiquei, onde eu vou te indicar. Isso exige, irmãos, uma grande sensibilidade com Deus e um grande senso de obediência. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver que Abraão é muito parecido comigo e com você. Ele vai fazer escolhas, ele vai acertar, ele vai errar. É muito bacana estudar a história de Abraão, porque eu me identifico muito com a história dele. Porque Deus já falou coisas tremendas para mim, e eu também já fui tomado por medo, por indecisão, já fiz escolhas erradas. Nesse momento, Abraão, ele está prosperando. Abraão está numa terra em que a Bíblia vai dizer que ele ali prospera. Ali ele ganha dinheiro. Ali ele tem muitos bens, ali sua família amplia, ou seja, as pessoas que estão ali trabalhando com ele, ali o seu gado aumenta, ali ele é muito próspero. Junto com ele está o seu sobrinho Ló. A Bíblia vai dizer que Ló, porque está com Abraão, e que Abraão está com Deus, Ló prospera também por causa de Abraão. E prosperam tanto a ponto de a quantidade de bens que os dois têm ficam incompatíveis naquela terra. Ou seja, bens naquela época, irmão, muito diferente de bens hoje. Um homem próspero naquela época não era um homem que tinha uma conta bancária muito extensa. Um homem próspero naquela época era um homem que tinha muito gado, muito rebanho.
Então, Abrão se transforma num homem muito próspero e Ló também. E há, nesse momento, uma grande encrenca acontecendo. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a brigar porque não tem pasto para todo mundo. Não tem água para todo mundo. E aí isso chega diante de Abraão e de Ló, e chega a grande questão seguinte: o que a gente vai fazer? O que é que nós vamos fazer diante desse problema? Diante desse novo cenário que está sendo apresentado diante de nós. Para Abraão isso é novo, para Ló isso é novo. É um cenário novo, com novas escolhas, novas oportunidades, novas decisões a serem tomadas. Assim como eu e você temos agora, nesse novo cenário, decisões novas a serem tomadas, eles tiveram naquele momento. Abraão chama então Ló e diz assim: olha, não é certo que a gente brigue por causa disso. Então, eu quero te fazer uma proposta. Dá uma olhada nessa terra toda aí e escolhe. Dá uma olhada no que está diante de você e faz uma escolha. Se você escolher ir para a direita, eu pego as minhas coisas e vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu pego as minhas coisas e vou para a direita. Faça a sua escolha. Dá uma olhada nas coisas, avalia, presta atenção e escolhe. É muito interessante que Ló agora vai fazer uma escolha. Diante dele está a capacidade de escolher. E Ló, ele vai olhar para as terras e vai ver ali um grande jardim. É muito interessante que ele vai fazer a seguinte narrativa. Olha, parece um jardim irrigado. Ele parece até um jardim do Senhor. Olha aí. Parece o que eu estou vendo diante de mim. Parece uma coisa linda demais. Parece uma coisa bacana demais. Apetitosa demais. Promissora demais. Parece um jardim do Senhor. Parece as terras do Egito. Irmãos, sempre quando a Bíblia faz menção a Egito, ela faz menção a uma coisa que traz muito sofrimento ao povo de Deus. Egito é símbolo de cativeiro, de escravidão, de miséria, de sofrimento. Ló, quando está fazendo a sua escolha, ele está olhando unicamente o seguinte: o que é que os meus olhos podem ver? O que é que os meus olhos despertam em mim de desejo? O que é que os meus olhos despertam em mim de uma possível necessidade? O que é que enche a minha boca d'água? Ló, quando olha aquela terra, ele olha aquela, parece um jardim do Senhor, mas era o Egito. Parece um jardim do Senhor, parece uma coisa muito boa, mas não era. Ló decide olhar com seus olhos e decidir baseado unicamente no seu instinto e no seu desejo. A Bíblia não diz em momento algum que Ló consulta ao Senhor para saber qual era a sua vontade. A Bíblia não diz em momento algum que Ló se coloca diante de Deus sabendo: Senhor, o cenário que está diante de mim, as oportunidades parecem ser muitas, mas isso vai ser bom para a minha vida? Isso vai ser bom para mim? Isso aí é o que o Senhor deseja para mim. Ló unicamente é movido pelo que os seus olhos veem, que o seu coração deseja. E aí vem uma lição muito importante. Uma lição importante, irmãos, que nos momentos em que nós temos cenários difíceis de decidir, nós não podemos ser movidos unicamente por aquilo que os nossos olhos veem e por aquilo que o nosso coração deseja, porque a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso.
decidir pelas nossas carências, pelos nossos desejos, por aquilo que a gente acha que precisa, nem sempre nos leva a caminhos bons. Ló, quando olha aquela terra, ele diz assim: eu quero isso, porque isso me parece bom demais. Parecia jardim do Senhor, mas era terra do Egito. E a escolha de Ló não foi uma escolha que levou em consideração a vontade de Deus para ele, o desejo de Deus para ele. E a sua escolha lá na frente vai trazer para Ló algumas consequências muito, mas muito difíceis. Tomar decisões baseadas naquilo que os olhos veem, somente naquilo que os olhos veem, pode ser absolutamente perigoso. Segunda coisa importante nesse texto é que o seguinte: Ló, quando olha aquela terra, ele é seduzido pelo que os olhos veem, pelo que o coração deseja, e ele diz assim: se os meus olhos desejam, se isso aqui encheu minha boca d'água, então essa é a vontade de Deus para mim, então eu quero isso para mim. E a Bíblia vai dizer que ele vai montando o seu acampamento. Ele vai montando a sua casa, ele vai estabelecer ali a sua morada, ele vai fazer dali o seu projeto de vida, ele vai fazer dali o seu estilo de vida. Mas é muito interessante que a Bíblia vai registrar para nós, vai dizer que Ló vai montando as suas tendas, junto com a sua família, junto com os seus bens, ele vai montando as suas tendas naquela terra que ele achou que era boa. Mas sabe para onde aquele caminho ia levar? Aquele caminho que ele escolhe era um caminho que ia levar a umas duas cidades muito complicadas. Existem duas cidades relatadas na Bíblia cujo pecado daquela cidade, cujo estilo de vida daquelas cidades, cujas escolhas morais daquela cidade foram tão perversas que Deus decidiu destruir. Existem duas cidades na Bíblia que Deus relata, que a Bíblia relata, cujo pecado daquelas pessoas foram punidas. A cidade inteira foi punida porque era uma cidade que se inclinava fortemente para o pecado. Nome das duas cidades: Sodoma e Gomorra. Presta atenção nos textos. Os homens de Sodoma, eles eram o quê? Extremamente perversos e o quê? Pecadores contra o Senhor. Percebe onde que Ló está montando sua tenda? Onde que Ló está colocando a sua casa? Onde que Ló está fincando seu pé? Onde que Ló está decidindo viver? Qual o estilo de vida que Ló está se propondo a assumir para ele? Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele vai montando a sua tenda, cada dia mais perto da cidade de Sodoma, até o dia que ele o quê? Que ele vai morar lá. É muito interessante essa ideia, porque enquanto Abraão, e nesse caso ainda não tinha mudado de nome Abrão, ele vai construindo altares ao Senhor, por onde Abraão ia com todo o seu gado, com toda a sua família, ele ali, em vez de envergonhar o Senhor, em vez de cometer terríveis pecados, ele construía um altar. Tanto que quando Abrão volta a essa cidade onde ele está agora, ali ele encontra um altar que ele construiu de uma outra vez que ele tinha passado lá. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus a construir altares e não armarmos tendas junto das cidades do pecado. Nossas escolhas precisam ser baseadas nos altares que nós construímos no meio da nossa caminhada. Um altar é um símbolo, e com isso eu não estou falando que você tem que construir uma coisa dessa aqui na sua casa, não é nada disso. Altar que a gente está falando é algo que a gente constrói no coração. Um altar é um lugar de adoração. Um altar é um lugar de consagração. Um altar é um lugar onde nós damos a Deus o seu devido lugar.
Aonde Abraão chegava, a primeira coisa que ele fazia, organizava suas coisas e construía um altar ao Senhor, dizendo: eu estou aqui, e aqui eu estou porque essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus para mim. É isso que Deus quer para mim. E Abraão falava que eu só estarei aqui se Deus quiser que eu esteja aqui. Altares. Nós construímos altares. Irmãos, um homem e uma mulher de Deus, diante dos seus processos de decisão, eles vão decidir de acordo com os altares que eles já construíram no seu coração. Por exemplo, um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher cristã, ele vai levar em consideração o que a Escritura diz. A Escritura diz assim: portanto, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, qualquer coisa que um homem e uma mulher de Deus planeja fazer, planeja executar, qualquer caminho que ele deseje seguir, ele leva em consideração o altar que ele tem construído no seu coração. Ou seja, eu só me envolvo, eu só aceito, eu só ponho o pé, eu só finco morada, eu só faço como estilo de vida as coisas que trazem honra e glória ao Senhor. E faz isso por causa dos altares que tem no coração. Ló tinha um altar no seu coração, tinha um trono no seu coração, mas quem estava sentado nele era ele e seus próprios desejos, ele e suas próprias vontades. É por isso que ele vai armando tendas. Em vez de construir altares, ele arma as tendas. E cada dia mais próximo da cidade do pecado. Cada dia mais próximo de Sodoma. Cada dia mais próximo e parecido com os homens perversos e pecadores contra o Senhor. Você está conseguindo perceber a diferença entre Abraão e Ló? Abraão, na verdade, por causa dos altares e do reconhecimento de Deus na sua vida, e que ele só está ali por causa das vontades de Deus se cumprindo, em cada lugar ele constrói um altar. Ló, porque não se importa com a vontade de Deus, não se importa com os valores de Deus, não se importa com os pressupostos de Deus, não se importa com as condições de Deus, não se importa com a vontade de Deus para ele, ele é o dono da sua própria vida, é o Senhor da sua história e da sua vontade, e por isso ele vai sendo atraído cada vez mais para um lugar que só vai trazer problema para a sua vida. Isso significa, irmãos, que pequenos passos na direção daquilo que desagrada a Deus pode significar grandes passos para um distanciamento de Deus. Eu tenho um amigo que está vivendo uma grande dificuldade nesse momento. E é um amigo, não é paciente, nada, é um amigo. Essa semana, ele conversando comigo, ele disse o seguinte: eu estou enrolado. E eu perguntei: cara, enrolado como? Por causa desse tempo de isolamento, de quarentena, ele era um cara que ele vivia na rua, ele vende. O trabalho dele é vender. Então, ele está sempre na rua. Por causa do processo de quarentena, ele teve que fazer home office, trabalhar de casa, fazer contato com clientes de casa. Aquela experiência para ele de não estar na rua e de estar em casa produziu nele um processo muito ruim. E ele começou a se sentir meio mal com aquela ideia de ficar trancado. Trancado, com o computador acessível na mão, ele começou a, nos horários em que não estava fazendo alguma coisa, contactando cliente, ele começou a dar vazão a alguns desejos que ele tinha antigamente. Ele já foi muito viciado em pornografia. Mas depois da sua experiência de conversão, e depois Deus tratou dele de uma forma muito bacana, ele se libertou disso. Nesse processo de quarentena, ele estava ali na frente do seu computador,
às vezes a esposa e filha no quarto. Ele se sentiu tão tentado por aquilo, e ele começou a se dar algumas permissões. Eu vou ver só um pouquinho. E aí ele falando para mim, cara, eu comecei vendo um vídeo rapidinho. Na semana seguinte, já queria ver 2 vídeos rapidinho. Na outra semana, ele já começava a armar um esquema para que a esposa pudesse, vai assistir um negócio lá, vai assistir um negócio com a filha não sei aonde, assiste um negócio. Já começou a maquinar para que a esposa pudesse estar se entretendo com a criança em algum lugar para que ele pudesse estar um pouco mais livre daquilo, para fazer aquilo. Sabe o que ele me falou essa semana? Ele me disse o seguinte, eu não estou conseguindo mais ficar um dia sem acessar a pornografia. Ele disse para mim o seguinte, sabe, lá atrás eu era viciado em pornografia antes de me converter. Ele disse, agora parece que eu estou pior ainda do que estava antes. Você está conseguindo perceber a semelhança da história desse meu amigo, da semelhança de Ló? Ele, em vez de construir altares no momento em que ele estava desocupado, no momento em que ele estava ali, na frente do seu computador, em vez de ele ouvir um louvor, em vez de ele ouvir uma pregação, em vez de ele, sei lá, botar a Bíblia, em vez de ele assistir um filme que seja bacana de alguma coisa, ele começou a se dar permissões. E é assim que começam as nossas tendas serem armadas, irmãos, na direção da cidade do pecado. A gente diz, é só uma concessãozinha, é só um negocinho, é só um pouquinho, é só um cadinho, é só um minutinho. E aí a gente vai armando e daqui a pouco esse minutinho se torna horas, horas, horas e horas, e muitas vezes aquilo que nos escravizou no passado e que Deus nos libertou, agora vem com força total e muitas vezes pega a gente de um jeito que a gente se sente dentro de Sodoma. Você está conseguindo perceber? O Abrão, no lugar onde ele chegava, ele fincava o pé e construía um altar, porque um altar é um símbolo da presença de Deus. Os altares que nós construímos nos ajudam a lembrar quem nós somos e a quem servimos. Os altares no nosso coração e altares na nossa casa, não digo altar que você constrói, botou imagem, não é nada disso. Nós todos precisamos de recursos, símbolos que nos lembrem quem nós somos. A nossa Bíblia, por exemplo, ela é também um símbolo, como um altar na nossa vida. Ela não é Deus, mas ela nos lembra que nós estamos vinculados com um Deus que escreveu um livro e tem uma vontade. Quando a gente deixa de construir os nossos altares, que são os símbolos das lembranças, da lembrança de quem Deus é e de quem nós somos. Ou seja, quem não constrói altar no coração, quando a tentação vem, não tem para onde olhar, está sozinho, se vê perdido e às vezes amarrado, e as tendas vão sendo construídas até chegar no lugar onde o diabo deseja que a gente esteja, ou seja, absolutamente longe de Deus. Esse meu amigo, ele tem um caminho para voltar. Ele tem um caminho que Deus vai conduzi-lo novamente para uma vida santa e consagrada a Ele. Mas ele vai precisar fazer um caminho de volta que não precisava fazer se ele tivesse construído seus altares ao invés de construir as suas tendas para mais próximo. Meus irmãos, qualquer brecha que a gente começa a dar pode se transformar num enorme buraco. Pastor, como é que essa história me ajuda? Interessante que quando Abrão está construindo seus altares e buscando a vontade de Deus para a vida dele, Ló está dando vazão unicamente aos desejos do seu coração. Ló faz isso e vai chegar na cidade de Sodoma. Ele, sua família, seus bens, seus recursos, toda a sua vida que antes estava ligado a Deus e a bênção de estar junto de Abraão, gente de Deus,
Tudo isso agora está colocado dentro de Sodoma, naquela cidade de gente pecadora, de gente distante de Deus. Consequência disso, irmãos, a Bíblia vai dizer que há uma guerra. E há uma grande guerra e o rei de Sodoma e Gomorra é derrotado. E eles levam muita gente cativa preso. Como escravos agora, né? Como esposo de guerra, levam bens e levam pessoas. Meus irmãos, quem está no meio da galera que foi levada agora como despojo de guerra do rei da Etiópia que ganhou a batalha contra o rei de Sodoma? Quem está no meio? Hã? Ló, sua família. Onde agora estão os bens de Ló? Onde está o gado de Ló? Onde dá o rebanho de Ló? Nas mãos de quem? Do exército etíope. Meus irmãos, quando nós vamos construindo as nossas tendas para distante de Deus e mais próximo do pecado, isso não somente nos afeta, mas isso às vezes afeta todos aqueles que estão em volta da gente. Está lembrado desse meu amigo? Pois é. Por que ele me ligou para conversar? É lógico, irmãos, dados estão sendo mudados aqui, porque ele é um amigo, e aí a história que eu estou cantando é diferente um pouco da que é a verdade, porque eu não quero expor o meu amigo, porque a gente grava as coisas. Lembra que ele começou só um pouquinho e agora estava muito viciado? O que acontece em uma das semanas em que ele achou que conseguia fazer o que ele estava fazendo todo dia? Quem entra no quarto e vê o que ele está vendo no celular? Vocês acham que isso trouxe uma grande bênção para ele ou uma grande confusão? Uma grande confusão. Porque às vezes as nossas escolhas para junto da terra do pecado e distante de Deus afetam a gente, mas afeta a família toda, afeta todo mundo. E às vezes as nossas escolhas afetam a gente, mas fere o outro, fere o marido, fere a mulher, fere o filho, fere todo mundo. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós, ao olharmos com os nossos olhos as coisas que estão diante de nós, às vezes os nossos olhos são seduzidos. E quando são seduzidos, damos vazão ao desejo e não perguntamos a Deus em momento algum qual é a tua vontade, o que é que o Senhor quer de mim e para mim, porque não temos altares em adoração construídos a Deus dentro de nós, ou seja, Deus passa a não ser uma referência para nós, nós nos seduzimos muito rápido pelas coisas, e como vamos ver, estamos amaranhados, entrincheirados, estamos lá como se estivéssemos dentro de um chiqueiro, que muitas vezes, o mesmo chiqueiro onde Deus nos tirou. Nos encontramos ali como Ló na cidade de Sodoma. E sabe o que é bacana nessa história? É que essa história de Ló preso, seus bens capturados, sua família ali, sendo levada como escrava, chega aos ouvidos de Abraão. E sabe o que Abraão faz? Abraão junta uma tropa e vai lá resgatar Ló, tirar Ló de lá. Essa história é uma história muito interessante, porque essa história também nos lembra da graça de Deus. Ló, por causa das suas escolhas, foi andando para mais distante de Deus, se encontra na cidade de Sodoma, sua vida vira de cabeça para baixo por causa das suas escolhas que não contemplam a vontade de Deus. Mas Deus não esquece de Ló. Deus manda Abraão naquele lugar para tirá-lo de lá. Claro, depois a gente vai descobrir, lendo mais a Bíblia, que Ló não queria nada com Deus mesmo, né?
E aí ele se mete em outras confusões. Mas dessa Deus foi lá tirar. Meus irmãos, as nossas escolhas precisam contemplar a vontade de Deus. As nossas escolhas precisam contemplar a presença de Deus em nós. As nossas escolhas precisam ser pensadas porque elas afetam a gente, afetam o outro. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa ainda, que nós tenhamos tomado escolhas equivocadas no meio da nossa caminhada, nós podemos contar com a graça de Deus. É possível reconstrução da vida, é possível restauração da vida, é possível uma nova vida, é possível um recomeço. Meus irmãos, para muitas pessoas esse é um tempo de recomeços, é um tempo de conseguir fazer coisas novas, é um tempo de sair de escravidões, é o tempo de largar pecados, é o tempo de tirar laços, é o tempo de largar as tendas que levam para perto do pecado, para longe, jogar para longe isso. É o tempo de reconstruir altares, porque Deus ainda está nos chamando para perto dele. Quando Deus manda Abrão lá e tirar Ló de lá, é um símbolo dizendo assim: Ló, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é aqui, perto da onde os altares são construídos, perto da onde Deus ministra a sua presença, perto da onde Deus está dando as bênçãos, perto de gente de Deus, perto de gente que busca Deus, perto de gente que entende de Deus, perto de gente que tem compromisso com Deus. Deus vai falando: seu lugar é aqui. E quando Deus nos tira desses lugares, dessas situações, nós damos glória a Ele e abraçamos ao Senhor de tal modo que nós não queremos mais voltar para lá. As nossas escolhas podem contemplar isso, podem contemplar péssimas escolhas. Por isso, não seja seduzido pelo que os seus olhos veem e as suas carências apontam. As carências são terríveis guias de escolhas. As nossas escolhas precisam ser direcionadas pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pela referência de Deus. Se a gente já fez escolhas equivocadas, estranhas, o que a gente tem que fazer? A gente precisa lembrar que nós ainda temos grande valor para Deus, Deus ainda tem histórias conosco, Deus ainda tem livramentos para nós, Deus ainda tem planos para nós, e aquele que é de Deus precisa se valorizar e reconhecer que Deus ainda tem história. Segundo, ainda que a gente tenha errado no meio do caminho, Deus nos dá oportunidades de recomeços, ou seja, de começar de novo. Irmãos, começar de novo é bem diferente de fazer tudo de novo. Você consegue contemplar a diferença disso? Começar de novo é diferente de fazer tudo de novo. Recomeço não significa que a gente tem que fazer as mesmas coisas, porque as mesmas coisas nos levam para os mesmos lugares. O recomeço de Deus são novas oportunidades que nós ganhamos para nós fazermos coisas diferentes que nos levam para lugares diferentes e lugares mais próximos de Deus. Por isso, quando Deus nos dá a segunda chance, terceira chance, quarta chance, milésima chance, nós devemos receber com muita alegria, mas não como oportunidade de reconstruir as nossas tendas para os mesmos lugares, mas uma oportunidade de criar novos altares de adoração a Deus que nos levarão para lugares mais próximos dele. Amém, gente? Você consegue perceber isso? Às vezes a gente recomeça no mesmo caminho, recomeça no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Não, o novo de Deus para nós, eu quero dizer, esse é um tempo de novo para nós, para todos nós. É um momento de fazermos coisas novas, construirmos altares onde deixamos de construir, santificar áreas da nossa vida que nós deixamos displicentes e relaxados. Esse, meu amigo, é tempo de recomeçar. Mas recomeçar significa não dar mole na frente do computador. Significa
Lutar contra esses desejos que ele tem significa mortificar esse desejo que desonra a Deus e traz destruição para a família. Significa fazer algo novo para que leve a novos caminhos. Tempos de recomeçar. É tempo de fazer coisa nova. É tempo de novos caminhos. É tempo de graça de Deus para nós. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, o que você passou, como é que foi esse tempo. Algumas pessoas eu conversei, outras não. Mas talvez esse momento foi um tempo de tendas construídas perto de Sodoma na vida de algumas pessoas. Esse foi tempo de que muitos crentes derrubaram altares e construíram tendas. Esse foi um tempo de, às vezes, muitas permissões para o pecado, de distanciamento de Deus. Isso talvez tenha sido um tempo de poucas orações, de pouca leitura, de pouca busca pelo Senhor, de pouca consagração de vida. Talvez esse tenha sido um tempo dessa natureza para você. E eu quero dizer para você que Deus quer fazer um caminho novo para você. É tempo de reconstruir os altares, é tempo de uma vida nova com o Senhor, é o tempo de experiências novas com Deus, é tempo de ser mais parecido com Abraão nesse quesito do que com Ló. É tempo de construir altares ao Senhor, de lembrar quem Ele é, de quem nós somos, a quem servimos. É tempo de se apropriar novamente dos planos que Deus tem para nós. E a Bíblia vai dizer que os planos do Senhor para nós são planos de grandes bênçãos para nós. Grandes bênçãos nem sempre significam bênçãos materiais. Grandes bênçãos, às vezes, significa a bênção da presença, da comunhão e da intimidade com o Senhor, que por algum motivo acabou sendo deixado de lado. Irmãos, diante de nós estão dezenas e centenas de escolhas, que nessa nossa caminhada, até o dia que o Senhor nos chamar à presença dEle, quando tivermos que escolher entre ir para a direita e para a esquerda, a gente não decida só com o que os olhos podem ver e que o desejo vem apontando. Que a gente consiga dizer, Senhor, tudo parece um jardim, parece bonito demais, mas qual é a tua vontade para mim? É direita ou é esquerda? E assim, irmãos, quando Deus for apontando os caminhos, em cada conquista, em cada passo, que a gente construa os altares de gratidão ao Senhor, os altares de consagração ao Senhor. E assim o Senhor vai nos conduzir a uma vida muito mais próxima dEle, uma vida que é vivida para a glória dEle. E assim a gente consegue, quer comer, quer beber, ou quer fazer qualquer outra coisa, a gente consegue que nosso coração seja apontado. A gente vai fazer isso para a glória de Deus. Amém? Eu queria orar agora, porque pode ser que tenha pessoas que vão assistir esse vídeo depois, ou alguém que esteja aqui que precisa recomeçar. Tempo de recomeço para alguém. Talvez tenham tendas que foram montadas para longe de Deus e agora está na hora de quebrá-las e dizer, em vez de tendas eu vou construir altares. Talvez seja um tempo de consagrar a vida ao Senhor, tempo de entregar a vida ao Senhor, tempo de convidar Jesus para ser Senhor da vida. Eu queria convidar você, se você puder ficar de pé, todos vamos ficar de pé, e nós vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, nós queremos nessa noite agradecer pelas histórias que são narradas na Escritura Sagrada. Histórias que nos apontam exemplos, vidas, que nós podemos nos inspirar ou vidas que nos alertam. E nesse momento nós lemos na Tua Palavra, esse momento de decisão importante entre Abrão e Ló. E vemos, ó Deus, como Ló deixou-se seduzir pelos olhos e desejo. E como isso, ó Deus, o levou a caminhos de construções de tenda até que ele estivesse totalmente distante do Senhor e dos planos dele, e dos teus planos para ele. Mas podemos contemplar também nessa história
que o Senhor levanta Abrão para ir buscar Ló, como simbolizando a graça do Senhor, indo buscar aquele que andou tomando decisões erradas no meio do caminho. E esses somos nós, Senhor. De alguma forma, em algum momento na nossa vida, a gente acaba tomando decisão, movido por tantos motivos. Às vezes a gente vai pegando as nossas tendas e vamos nos distanciando do Senhor, nos aproximando do pecado. E a Bíblia diz que o Senhor e o pecado são como água e óleo, os Senhores não convivem juntos. E às vezes a gente vai pecando e nos distanciando, e nós vamos ficando tão parecidos com os habitantes de Sodoma, a ponto de quando essa questão toda da batalha acontece, nós somos levados junto com aquele povo. Assim somos nós muitas vezes. Nossas escolhas vão contemplando unicamente o nosso desejo, não a tua vontade, e a gente vai construindo essas tendas. Mas nessa noite nós entendemos que nós não temos um Abraão para ir nos tirar. Nós temos Jesus. Nós não precisamos de Abraão para ir nos resgatar, porque nós temos um resgatador. Nós temos Jesus. E nós pedimos, Senhor, que no nome dele, o Senhor venha com graça sobre a nossa vida, reescrevendo caminhos, nos dando novas oportunidades, novos caminhos, novas formas, que o Senhor nos direcione, quebre, ó Deus, as nossas tendas que nós mesmos armamos, e o Senhor nos impulsione a construir altares que nos lembrem quem nós somos, quem o Senhor é e os planos que o Senhor tem para nós. Que seja um tempo de recomeço para nós. Recomeço não porque a igreja abriu e temos culto presenciais. Não, recomeço porque a nossa vida quer ser uma vida alinhada com os teus planos e propósitos. Realinhada com a tua presença, Senhor. Quebra as tendas que nós armamos. E nos ajuda a construir altares de adoração ao Senhor. Porque é assim que queremos viver. Te amando e te servindo até o fim da nossa vida. Ajuda aquele que por acaso está aqui ou vai ter contato com essa mensagem em algum momento. Se há uma oração de arrependimento nesse momento, Senhor, que o Senhor venha com graça reconstruir relacionamento contigo. Derramado teu Espírito. Para a honra, glória e louvor do teu nome nós oramos, te agradecendo pelos recomeços, pelas novas oportunidades que o Senhor nos dá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.